A todos, bem-vindos a mais uma aula de Sistemas Elétricos de Potência. Hoje nós vamos ver representações em diagrama unifilar, a gente já viu um pouquinho disso na aula passada, qual o circuito elétrico equivalente disso, e cálculo de tensão nos barramentos. E na próxima aula a gente vê então o cálculo de fluxo de potência baseado no método Newton-Raphson. Bom, então, conforme... o detalhe é o seguinte, parte da aula de hoje eu tirei do material do professor Luiz César Emanuele. É um material muito legal, ele está disponível na internet, foi mesmo para simplificar a montagem da aula, para que eu ganhasse um pouco de tempo, até que eu conseguisse construir meu próprio material. Então, baseei em alguns slides deles, e aí os slides que eu utilizei, eu coloquei o nome dele para não caracterizar nenhum tipo de plágio. Bom, então, nós vimos na aula passada como é que é possível a gente fazer a representação unifilar de uma rede elétrica. E aí nós pegamos apenas dois barramentos, né, o barramento 1 e o barramento 2. E nesse exemplo aqui agora nós temos três barramentos, onde cada um desses barramentos nós temos uma tensão que a gente chama de tensão nodal. Então nós temos uma tensão aqui no barramento 1, uma tensão aqui no barramento 2 e outra no barramento 3. E claro que nós temos transformadores, elevadores, para que a gente possa fazer a trasfega dessa tensão desses barramentos. Então a gente tem a geração e a transmissão desses barramentos. Essas barras, na verdade, ela pode ser qualquer coisa de interesse. Eu posso, por exemplo, essa barra ela pode ser o secundário de um transformador, e nesse caso esse o interesse, avaliar o que está acontecendo no secundário do transformador, mas ela pode ser, por exemplo, uma subestação inteira, uma cidade inteira. Enfim, é algo que eu desejo saber. Então, a esse desejo, eu crio ali uma barra para que eu faça os estudos do comportamento ali dos fluxos de potência e de tensão naquela região de interesse. Bom, e aí veja bem, o diagrama unifilar, ele precisa ser um diagrama simplificado. E aqui, neste primeiro diagrama, eu tenho aqui tanto o gerador quanto um transformador. E aí, o que a gente faz? A gente precisa eliminar esse transformador aqui, então, da nossa representação, para que a gente simplifique esse nosso diagrama. Para fazer isso, não é tão complicado assim. Haja visto aqui um transformador, a gente pode colocar as espiras, puramente ali, e separar as perdas, né, que são perdas ômicas e as perdas por corrente de magnetização, esterese e Foucault, ou seja, a gente separa a impedância, que são as perdas, do próprio enrolamento. Então, a gente consegue, por exemplo, unir nesse barramento 1 aqui, ó, as perdas do gerador, juntamente com as perdas do transformador. O detalhe aqui é o seguinte, quando a gente está transmitindo, fazendo a transmissão em alta tensão, a reatância ela chega a ser de 20 a 30 vezes maior do que a resistência dos enrolamentos. Então é muito comum a gente representar essas impedâncias apenas como reatâncias, e não como a soma, né, das resistências dos enrolamentos, ou dos cabos, né, a resistência ômica do cabo, juntamente com a reatância. Isso simplesmente pelo fato de a reatância ser 20 a 30 vezes maior. Ou seja, a gente faz também nos valores da impedância, sem que isso necessariamente implique em algum tipo de prejuízo, né, para a análise da rede. Já visto que a parte que nós estamos desprezando, ela é muito pequena e ela não vai interferir no cálculo. E ainda assim, com a vantagem dela simplificar esse modelo elétrico. Então, com isso, veja bem, eu consigo unir a reatância aqui dos enrolamentos do gerador justamente com a reatância das espiras do primário e secundário dessa máquina. Então, fazendo essa união de impedâncias, que aqui eu estou representando no meu diagrama elétrico como impedância do barramento 1, né, do barramento 1 em relação a ele mesmo, ou seja, a impedância do transformador mais a impedância do gerador. Feito isso, eu posso simplesmente eliminar agora da minha representação o transformador, já que ele não faz sentido
já que eu estou representando essas perdas. E mesmo porque essas tensões agora, todas elas estão em PU, que é por unidade, que nós vimos na aula passada. Então, de fato, eu posso tirar a representação desse transformador. Haja visto que a tensão do primário e a do secundário, elas foram normalizadas, então elas estão com o mesmo valor aqui. Não faz sentido mais, a partir do momento que eu unir essas perdas entre gerador e transformador, eu manter a representação do transformador ali. Então, com isso, eu já crio uma simplificação do meu modelo, e aí a única coisa que eu preciso considerar, então, são a impedância entre barramentos, que aqui eu tenho uma linha de transmissão com muitos quilômetros. Então, o que eu faço é representar essa impedância do barramento 1, por exemplo, do barramento 2, do barramento 1 para o barramento 3, do barramento 2 para esse barramento 3. E aí é muito comum também que nesse diagrama a gente faça a interligação aqui desses geradores colocando uma única referência, ou seja, colocando um referencial 0 nesse barramento, nesses geradores. Ou seja, a gente tem, então, a gente sai da representação do diagrama unifilar para uma representação elétrica, para que a gente consiga fazer os cálculos, né? E aqui no nosso caso, na aula de hoje, a gente vai fazer cálculo das tensões nesses barramentos aqui, né? A gente tem a tensão do gerador, e aqui a gente tem as impedâncias de linha, e eu preciso saber quais são as tensões aqui nos barramentos, ou pelo menos nas regiões de interesse de análise. Bom, então o primeiro passo que a gente tem é transformar, e aí o que a gente faz na verdade é, ao invés de uma representação pelas impedâncias, a gente faz uma representação pelas admitâncias, né? Que na verdade é o inverso da impedância. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente faz para montar essa matriz de admitância. E da mesma forma que nós vamos montar essa matriz de admitância hoje, ela vale para qualquer método, por exemplo, que a gente queira avaliar o fluxo de potência nesses barramentos, e não somente a tensão nodal, ou seja, a tensão naqueles nós ali, ou a tensão nessas barras, nesses pontos de interesse. Então, a gente tem que, primeiro, transformar essa tensão nodal, essa tensão aqui dos geradores, em uma injeção de corrente na barra. E aí, para isso, a gente usa a lei de Norton. Então, o que a gente faz, na verdade, é calcular a corrente que circula aqui, a corrente que está sendo injetada aqui nessa barra. E a gente faz isso como? É a tensão do gerador dividido pela impedância que está aqui entre o gerador e a barra 1, para que a gente, então, transforme uma fonte de tensão em uma fonte de corrente. E, na sequência, a gente faz o que? É transformar todas essas impedâncias aqui em admitâncias. Então, o primeiro passo é o cálculo das correntes. Como é que a gente calcula essa corrente, então? Conforme eu disse, é a tensão que está sendo a tensão do nó, né, a tensão que tem aqui no barramento, dividido pela impedância. E essa impedância aqui, ó, a impedância do barramento 1 em relação a ele mesmo, a gente viu que nada mais é do que a soma da impedância do gerador mais a impedância ali do transformador. Então, se a gente dividir essa tensão por essa impedância, a gente acha as correntes, né, que estão sendo injetadas tanto aqui no barramento 1, quanto no barramento 2 e no barramento 3. E aí, então, a gente sai desta representação aqui para essa representação outra. E aí, feito isso, o que a gente pode fazer é calcular as correntes que estão sendo injetadas em cada um desses barramentos. E para isso nós vamos nos valer da lei de Kirchhoff, né? Ou seja, a soma das correntes que entram no nó, e esse barramento aqui ele é considerado um nó para efeito da gente montar as equações, tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, eu estou injetando aqui I1, mas aqui está saindo aqui uma corrente que é para a própria carga do barramento, ou seja, barramento que é o transformador juntamente com a impedância ali do gerador. Então, ele está sendo consumida ali uma potência, portanto, eu tenho uma corrente ali, e ainda nessa barra eu tenho aqui uma corrente
que vai aqui do barramento 1 para o barramento 3. E ainda tem uma corrente aqui, ó, que sai do 1 para o 2. Então, o que a gente faz é exatamente calcular essas correntes. Da mesma sorte, aqui no barramento 2, eu tenho que essa corrente total que está sendo injetada aqui, ela é igual à soma das correntes que estão saindo. Está saindo aqui uma corrente que, que tem a ver com o próprio consumo do barramento 2, que ela está associado à impedância do transformador mais a impedância do gerador que está ligado aqui diretamente no barramento 2. Então, eu tenho uma corrente que está associada a essas perdas, mas como eu tenho interligações aqui entre o barramento 2 e 1, eu vou ter uma corrente que está vindo para cá, eu tenho uma corrente que está vindo de 2 para 3 também. E, de forma idêntica, esse raciocínio vale para o barramento 3. Então, de modo que, se a gente, é possível, então, a gente montar essas equações. Então, como vocês veem aqui, ó, nós temos que a soma da corrente que entra no barramento 1 é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, por exemplo, aqui do barramento 1 em relação ao barramento 2. Ora, eu tenho uma tensão aqui no barramento 1, eu tenho uma tensão aqui no barramento 2. A corrente que vai circular aqui, ela está diretamente associada a essa diferença de tensão. Essas tensões não precisam ser necessariamente iguais. Se elas forem iguais, na verdade, eu não vou ter corrente, porque eu não tenho diferença de potencial aqui. Então, qual é a corrente que circula aqui do barramento 1 para o barramento 2? É a diferença de tensão nele, dividido pela impedância, né? Ou seja, corrente, ele é igual a tensão dividido pela impedância. Só que aqui eu já estou representando a admitância. Ora, e a admitância é o inverso da impedância. Vou usar isso daqui a pouquinho, mas a admitância, então, é 1 sobre impedância. Então, eu poderia estar dividindo aqui pela impedância para achar a corrente, sem problema nenhum. Mas nesse exemplo aqui, como eu vou ter que transformar essa matriz de impedância em matriz de admitância, eu já estou, ao invés de dividir pela impedância, eu estou achando a corrente multiplicando pelo inverso da impedância e a admitância, que é a mesma coisa. Portanto, vai ser a admitância vezes a tensão. Eu posso usar tanto esta equação quanto esta equação, elas são idênticas. E aqui, então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta essas equações usando a admitância. E daqui a pouquinho a gente vê como é que a gente calcula isso. Mas, basicamente, é dessa forma aqui. Então, senhores, essa corrente que está circulando aqui do barramento 1 para o barramento 2 vai ser a diferença de tensão nesses barramentos vezes a admitância entre eles, que é a admitância 4. Aqui, ó, essa parcela, eu tenho a tensão no barramento 1 menos a tensão no barramento 3. Ora, multiplicado por essa admitância aqui, para que eu tenha essa parcela de corrente aqui, que é a corrente que está indo de 1 para 2. Aqui é a parcela que está indo de 1 para 2. E agora eu tenho essa corrente que está vindo para cá. Então, repetindo, sendo repetitivo, mas é extremamente importante que vocês entendam isso, para que a gente possa montar essa matriz. Depois eu vou ensinar uma forma bem mais fácil de a gente fazer isso. Então, essa corrente que entra no nó, ela tem que ser igual à corrente que sai desse nó. Está saindo uma corrente para cá. Aqui esse risco foi involuntário, então vou apagar. Então, está saindo aqui uma corrente. Está entrando esta, está saindo esta. Está saindo esta. E está saindo esta. São exatamente essas parcelas aqui. E essa última corrente aqui, ó, ela tem a ver com a tensão da barra, essa parcela aqui, ó, tem a ver com a tensão da barra 1 menos a referência, que a referência é 0. Eu chamei aqui de V0, mas na hora que a gente for fazer os cálculos, a tensão vai ser 0.
multiplicado por essa admitância aqui. Então, eu fiz isso para a barra 1. Se a gente repetir esse mesmo raciocínio para a barra 2, aliás, eu vou até fazer a barra 2, e aí eu vou deixar que vocês depois façam a corrente para a barra 3. A barra 2, da mesma forma. Então, a gente tem aqui, se a gente aplicar a lei dos nós, a gente tem aqui a soma da corrente que entra nesse nó, ela tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. E está saindo aqui uma corrente do barramento 2 para o barramento 3, está saindo aqui uma corrente do barramento 2 para o barramento 1, e está saindo aqui uma corrente que ela tem a ver com as perdas do próprio barramento 1, que são aquelas perdas ali associadas ao secundário, ao primário do transformador, primário e secundário, né? E associado também às perdas ali do gerador. Então, o que foi feito aqui é exatamente modelar essas correntes, da mesma sorte, né? De que essa parcela aqui, ó, vai ser, essa parcela aqui, vai ser a tensão do barramento 2 menos a tensão do barramento 3 multiplicado por essa impedância. E, da mesma forma, a gente calcula as outras parcelas de corrente. De modo que a gente chega, então, em 3 equações distintas. Nós temos ali 3 correntes nesses barramentos e a gente tem 3 equações nesses barramentos. Beleza. Feito isso, então, a gente consegue montar um sistema. A gente sai desse tipo de representação aqui. Isso aqui é a representação polinomial. E resolver a raiz disso aqui, para a gente achar as incógnitas, é extremamente complicado. Né? E essas incógnitas aqui nós vamos ver que serão as tensões, porque as correntes a gente acabou de calcular. Então, o que nós temos aqui de variável, na verdade, é a tensão 1, a tensão 2 e a tensão do barramento 3, que é ela que nós queremos saber. A gente sabe o quanto que foi gerado, a gente sabe as perdas, né, nas linhas, e a gente precisa, então, descobrir quais são as tensões em cada um daqueles pontos de interesse lá do desenho, ou seja, em cada uma daquelas barras. Mas para fazer esses cálculos por meio de uma equação polinomial, isso aqui fica extremamente trabalhoso. Então, é muito melhor que a gente faça essas contas da forma matricial. Então, a gente sai da representação polinomial e vai para uma representação matricial. E aí, a gente tem aqui, se nós pegarmos essa primeira linha e multiplicarmos por essa coluna, vocês vão ver que a gente chega nessa primeira equação aqui, ó. Y1, vou chamar de Y, mas é a admitância. Admitância 1 mais admitância 4 mais admitância 6 vezes V1, observem vocês que dá exatamente essa parcela aqui, ó. Se eu pegar aqui, então, menos admitância 4 multiplicado por V2, é essa parcela aqui. Se eu pegar aqui menos a admitância 6 multiplicado por V3, é essa parcela aqui. Portanto, em termos de representação, é a mesma coisa. Quer dizer, em termos de equações, é a mesma coisa. O que eu só troquei foi a representação. Aqui eu tenho a representação polinomial e aqui eu tenho, então, a representação matricial. E como eu disse para vocês, fazer cálculo com matriz é muito mais fácil do que fazer cálculo com polinômios. Bem, então, senhores, essa matriz aqui, que é a matriz dos coeficientes, essa aqui, ó, a matriz do coeficiente, a gente chama isso a matriz de admitância das barras. Aqui nós temos o I. Na verdade, ao invés de chamar isso, bom, eu vou chamar, ao invés de A, eu vou chamar isso aqui de B para ficar numa forma conhecida. Tanto faz, na verdade. A matriz é minha, eu dou o nome que eu quiser. Mas eu vou chamá-la de matriz B. E essa aqui é a matriz das variáveis. De sorte que a gente tem uma representação aqui. I é igual BX. Ou então, perdão, senhores. Perdão. B, novamente, normalmente a gente chama de termo independente. B é aqui, ó.
Essa aqui é a matriz dos coeficientes. Matriz de coeficientes, a gente chama isso de A. De sorte que a gente tem aqui que B é igual a AX, que é a representação que vocês viram lá em álgebra linear, e a mesma que nós estamos mantendo aqui. A diferença é que ao invés de eu chamar isso aqui de A, eu estou chamando isso aqui de Y, que é a minha matriz de admitância. E aí eu tenho aqui esse meu vetor, que é o vetor de injeção de corrente nas barras. E eu tenho aqui as minhas variáveis, que é o vetor de tensão nos nós ali, ou tensão nodais nas barras, é a mesma coisa. Então, veja bem, nós vimos como é que faz para encontrar a matriz de admitância. Eu ainda não estou preocupado com o cálculo dela. Eu só quero encontrar que matriz é essa, porque é ela que eu vou utilizar para a gente fazer os cálculos. Agora, observem vocês que eu tive aqui uma série de passos para conseguir encontrar essa matriz de admitância. A gente precisa fazer isso de uma forma bem mais simples, que facilite a nossa vida. Aqui vale ressaltar um detalhe, que essa linha aqui seria a linha 2, 3. Ou seja, a ligação do barramento 2 com o barramento 3. E se a gente voltar aqui, ó, o barramento... Peraí aqui, deixa eu ver aqui, 2, 3. Faltou ali uma admitância. Deixa eu ver o que está errado aqui. Bom, faltou aqui, senhores. Deixa eu ver aqui. Eu tenho... aqui, ó. Isso aqui, na verdade, faltou essa parcela aqui, ó. Essa minha matriz. Faltou aqui um menos. Tá errado, depois vocês corrijam no material de vocês. Eu tenho aqui essa parcela, que é o menos y4. Eu tenho aqui, isso aqui está associado à minha variável V1. Eu tenho aqui o meu V2, a minha variável V2, portanto, eu tenho essa parcela aqui. E aqui eu tenho a minha variável V3, portanto, eu tenho aqui, ó, essa minha parcela, portanto, aqui não é zero, não. Tá? Depois vocês troquem no material de vocês. Eu corrigi aqui também, mas vocês corrigem no material de vocês. Bom, precisamos, então... isso aqui, então, a gente já sabe que é menos admitância 5. Mas eu preciso encontrar uma forma mais simples de montar essa matriz sem que necessariamente eu precise calcular ali ou montar a equação de corrente nas barras. Aqui nós montamos em 3 barras. Tranquilíssimo de fazer para 3 barras. Vocês imaginam 12 barras, 20 barras, 30 barras. É muito comum o sistema elétrico de potência ter uma dimensão muito grande. Então não dá para a gente ficar montando equações dessa forma, por meio da lei dos nós de Kirchhoff. Então a gente precisa de uma maneira bem mais simples de fazer isso. E aí, a maneira mais simples de fazermos é seguir a regra. Aqui o erro se propagou, então aqui a gente tem menos y5, que é a admitância 5, e aqui também é a admitância 5. Ora, como é que nós vamos fazer isso? É simples. A diagonal principal da nossa matriz de admitância são todas as admitâncias ligadas diretamente ao barramento. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui o barramento 1, quais são as admitâncias que estão ligadas diretamente a ele? Nós temos a admitância 1, nós temos aqui a admitância 4, que está ligado diretamente ao barramento 1, e nós temos aqui a admitância 6, que está ligada aqui diretamente ao barramento 1. Quem está ligado diretamente ao barramento 2? Nós temos aqui a admitância 2. Nós temos aqui
a admitância 4, que ela também está ligada aqui no barramento 2. E nós temos aqui no barramento 2 a admitância 5. Está aqui. Quem está ligado diretamente ao barramento 3? Nós temos aqui a admitância 3. Ela está aqui. Nós temos aqui a admitância 5, que está indo do barramento 3 para o barramento 2. Ela está aqui. E nós temos aqui a admitância 6, que está saindo aqui do barramento 3 e sendo ligado no barramento 1, que é a admitância 6. Ora, então, na diagonal principal da minha matriz de admitância, eu vou colocar ali, em cada coluna, as admitâncias que estão ligadas direto no barramento. Então, aqui eu tenho o barramento, ó, 1, 1. Vou chamar de barra B ao invés de admitância. Barramento 1, 1. Aqui, ó, essa diagonal aqui, eu tenho o barramento 2, 2. Isso aqui era para ser um B, tá? Barramento 2, 2. E aqui eu tenho o barramento 3, 3. Ou seja, ele em relação a ele mesmo. Agora, fora da diagonal principal, eu vou colocar os valores da admitância que estão entre os barramentos com o sinal trocado. Então, aqui eu tenho a coluna 1, 2 da minha matriz. Ou seja, é a admitância que está entre o barramento 1 e o barramento 2. Portanto, é a admitância 4. Aí eu troco o sinal dela. Aqui eu tenho a minha coluna 1, 3. Portanto, é a admitância que está ligada entre o barramento 1 e o barramento 3 com o sinal trocado. Aqui eu tenho a minha coluna 2, 1. A admitância que está ligada no barramento 2 e 1 é a admitância 4. Então, eu venho aqui, troco o sinal dela. Aqui eu tenho a minha linha 2, 3. É a segunda linha, terceira coluna. Portanto, a admitância que está ligada entre o barramento 2 e o barramento 3, que é a admitância 5. E aí eu simplesmente inverto o sinal dela. Por fim, a terceira linha, eu tenho aqui a linha 3, 1. Portanto, barramento 3, admitância do barramento 3 com barramento 1. É essa admitância aqui com o sinal trocado. Linha 3, coluna 2 da minha matriz. Portanto, a admitância que está ligada no barramento 3 em relação ao barramento 2 é a admitância 5 com o sinal trocado. Ou seja, se a gente observar essa matriz de admitância que foi feita por essa regra, nós vamos observar que é exatamente a matriz de admitância que nós chegamos nela através do modelamento matemático com a soma das correntes dos nós, aplicando a lei de nós de Kirchhoff. Ora, senhores, essa segunda forma de nós montarmos a matriz de admitância é muito mais fácil do que essa aqui, primeira que nós fizemos. Portanto, é essa aqui que nós vamos utilizar sem prejuízo nenhum de resultado. Porque, veja bem, se a gente pegar aí um modelamento matemático de 12 barras, a gente consegue fazer essas relações aí tranquilamente, na barra 1, 2, 3, até 12, em relação a ela mesma, mais as interligações. E as barras que não se interligarem? Suponho que eu tivesse aqui, ó, uma barra 4, que só se interligasse com a barra 3. Ora, então, como ela não se interligaria com as demais barras, as admitâncias dela seriam zero, porque não se intercomunicam. No nosso caso aqui, todas se intercomunicam. Então, a gente vai ter uma admitância entre essas barras. As barras que não se comunicarem, a admitância é zero. E lembrando para vocês o seguinte, a admitância 1 em relação ao barramento 2 é a mesma admitância 2 em relação ao barramento 1. Ou seja, a admitância ela não muda, só mudou a referência. Uma coisa é eu enxergar a admitância do ponto de vista do barramento 1 para o barramento 2. Agora, o fato de eu enxergar do barramento 2 para o barramento 1 não vai mudar o valor
da admitância. Portanto, ó, barramento 1, coluna 2 é igual ao barramento 2, coluna, segunda linha, primeira coluna. Ou seja, primeira linha, segunda coluna é igual a segunda linha, primeira coluna. Posto essas coisas aqui, a gente já fez uma primeira simplificação na forma matemática de nós encontrarmos essa matriz de admitância. Então, para a gente calcular as tensões nesses barramentos 1, 2 e 3, que é o que vai interessar, nós temos as tensões geradas em cada um desses barramentos, nós temos aqui a queda de tensão que nós vamos ter em função das perdas do gerador e das perdas do transformador. A gente precisa saber o que vai restar de tensão aqui em cada um desses barramentos. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir 5 etapas básicas. Primeira delas, somar as impedâncias do gerador e do transformador, para que a gente elimine a representação do transformador do diagrama elétrico. Segundo, transformar as fontes de tensão em fontes de correntes, para que a gente tenha injeção de corrente nos barramentos, e não as tensões. Terceiro, transformar as impedâncias em admitância. Quarto, encontrarmos as diagonais, a diagonal principal e as demais diagonais para que a gente monte a matriz de admitância. De posse da matriz de admitância, a gente tem que encontrar as raízes da equação. Encontrar as raízes da equação não é uma coisa tão simples assim, não. Por quê? Porque a gente, na verdade, para esse caso aqui até vai ser. Mas quando nós estivermos calculando, por exemplo, fluxo de potência, nós vamos ter ali equações que não são lineares. Aqui nós estamos considerando que essas tensões elas serão lineares, como de fato serão. Mas o fluxo de potência ele não será linear. Então, o que a gente vai ter que fazer é, de fato, aplicar um método numérico para que a gente encontre as raízes. No caso das tensões, não. A gente pode aplicar um método, sim, para encontrar essas raízes. E aí a gente tem 3 métodos, e eu vou ensinar cada um deles para vocês. Mas na prova vocês vão fazer por esse método aqui. Vou ensinar os 3, mas na prova eu vou pedir que vocês façam por aqui, porque é o mais simples deles. Se ele é o mais simples, por que eu vou ensinar este e ensinar este? Ora, pode ser que caiam na área de controle. A área de controle, boa parte das vezes, vocês se tornarão garotos de programas. Vocês terão que desenvolver programas para fazer os controles. A parte elétrica do controle, isso vem da China, por exemplo, que é mais barato do que em outros lugares. Agora, para fazer isso funcionar, para fazer a planta rodar, você precisa de um software, e na maioria das vezes quem vai desenvolver esse software são os engenheiros eletricistas. E aí isso envolve uma série de cálculos, de derivadas, de somas, de cálculo de ângulo, que são pesados. E aí eu preciso que vocês saibam como fazer isso, porque se algum dia na vida vocês trabalharem com controle, pelo menos vocês têm uma noção de como implementar isso. Então, até aqui, a gente segue esses passos. Agora, a partir do momento que a gente tiver a matriz de admitância, a gente vai aplicar, então, cada um desses métodos. E nós vamos passar pelos 3. Senhores, para que a gente calcule o fluxo de potência, é parecido, mas nós vamos usar um outro caminho diferente. A gente vai ter que calcular a matriz de admitância também, mas nós não vamos, por exemplo, calcular a injeção de corrente na rede. Então, é um método parecido com esse. E a forma de montar a matriz de admitância é exatamente a mesma. Então, eu preciso que vocês guardem essa forma de montar a matriz de admitância, porque nós vamos precisar dela para a próxima aula. Feito isso, então, a gente pode resolver esse exercício que foi colocado aí, esse problema que foi colocado aí. Foi dado todos os valores, né? Foi dado os valores de tensão injetada e as impedâncias em cada um, tanto do transformador quanto do gerador, e as impedâncias das redes. Então, o que a gente tem que fazer é seguir aqueles passos lá. O primeiro deles é somar as impedâncias do gerador e do transformador para que a gente fazer a eliminação aqui da representação desses transformadores no nosso diagrama elétrico. A gente tem esses valores aqui. Ó. A gente tem que a impedância
do gerador é 1,15 PU. A gente tem que a impedância do transformador é 0,1 PU. Somando isso, a gente tem que dar 1,25 PU, que é a impedância aqui dessa parte da linha. Observe vocês que ainda não é a impedância total da linha 1. A impedância total da linha 1 ela está somada com todas as impedâncias ligadas diretamente ao barramento 1. E aqui, ó, essa 1 aqui, é apenas essa parte da impedância. Eu ainda tenho essa, para que eu encontre a impedância que está associada diretamente ao barramento 1. O que eu estou fazendo aqui o primeiro passo é somar as impedâncias do gerador e do transformador. Eu conheço cada um desses valores. Se a gente somar, a gente vai achar a impedância 1, 2 e 3. Eu preciso calcular as correntes, porque eu vou substituir essa fonte de tensão aqui por uma fonte de corrente. Então, para calcular as correntes, eu preciso da tensão no barramento dividido pela impedância. Que é exatamente essa impedância aqui, ó. Ora, essa impedância a gente acabou de calcular. Então, o que eu tenho que fazer é transformá-las de coordenadas retangulares para coordenadas polares, para que a gente consiga, então, fazer essa divisão aqui. Então, por isso que eu já fiz essa conversão já de uma vez. E os senhores terão que fazer também. Feito isso, então, a gente calcula cada uma dessas correntes. Olha, a corrente aqui, 1, eu estou substituindo isso aqui, ó, por isso aqui. Ora, então, primeiramente eu vou calcular a corrente, depois eu calculo a admitância, embora eu já tenha apresentado ela para vocês aqui. Então, vamos primeiro calcular a corrente. Qual que é a corrente? É essa tensão aqui, dividido por essa impedância somada. Aqui, ó. Essa tensão é conhecida, é 1,5 ângulo de zero. Essa impedância somada, transformada para coordenadas polares, é essa aqui. Fazer essa divisão é manha. 1,5 dividido por 1,25 dá 1,2. 0 menos 90 dá um ângulo de menos 90. Então, a gente tem que essa corrente aqui, que está sendo injetada, nesse nó, ela é de 1,2 menos 90 graus PU. Ora, seguindo o mesmo raciocínio aqui para as demais barras, a gente tem essa tensão aqui dividido por essa impedância. Essa tensão aqui dividido por essa impedância vai nos dar, então, essa corrente no barramento 2, essa corrente aqui no barramento 3. E eu vou deixar que vocês façam essas contas depois, para a gente não alongar muito aqui. Beleza. Lembrando, senhores, o seguinte. Olha aqui, a minha corrente no barramento 4. Eu não tenho gerador na minha corrente 4. Então, senhores, eu vou considerar que, como eu não tenho gerador aqui, o gerador, a tensão vinda do gerador é 0. Então, a minha corrente 4, ela vai ser a tensão do gerador 4 dividido pela impedância 4. Eu não tenho nem transformador, para ser sincero. Na verdade, a gente nem faz essa conta aqui. Se eu dividir isso aqui por 0, vai dar infinito. A gente considera, não tem gerador, não tem transformador, a corrente é 0. Posto isso, então, próximo passo seria transformar as impedâncias em admitâncias. Ora, a gente conhece as impedâncias. Essa aqui nós já calculamos, que é a soma. Essas outras todas aqui foram dadas. Ora, e a gente sabe que a admitância é o inverso da impedância. Como eu vou ter que fazer uma divisão aqui, eu preciso transformar todas essas impedâncias que estão em coordenadas retangulares para coordenadas polares, para que a gente consiga, então, fazer esse cálculo. Se a gente calcular aqui, ó, eu nem sei porque faltou aqui, ó, a admitância 1. Mas ela seria quem? 1 dividido por essa impedância aqui. Ó. A 2. Bom, na verdade, eu já dei esses valores aqui em coordenadas retangulares. O que eu fiz aqui, na verdade? Eu calculei a admitância
em coordenadas polares. Então, vai ser 1, 2. O detalhe aqui é o seguinte. Essa matriz deste exemplo nosso, ó, a impedância que está entre o barramento 1 e o barramento 2. O barramento 2 está aqui, ó. Observem vocês que o barramento, neste exemplo, né, foi trocado o exemplo. Aqui agora eu tenho 4 barramentos. Eu tenho esse barramento, eu tenho o barramento 1, aqui o barramento 2, o barramento 3 e o barramento 4. No exemplo, no exemplo anterior, a gente tinha só 3 barramentos. Eu acabei trocando o exemplo aqui, eu achei que eu tivesse mantido, mas eu troquei. Mas observem vocês o seguinte, que o barramento 1, ele não se comunica com o barramento 2. Então, qual que é a impedância do barramento 1, 2? Zero. Os outros barramentos, todos se comunicam, todos eles têm uma impedância. Ora, então a gente converte essas impedâncias que estão em coordenadas retangulares para impedâncias que estão em coordenadas polares e faz a divisão. Então eu tenho aqui 1 dividido por, pegar aqui o barramento 1, 3, que eles se comunicam. O 1 com o barramento 3, está aqui. Ó. Então eu vou ter, se a gente converter 0 mais J025, 3. Aqui acabou sendo arredondado, tá? Aqui é 0,25, acabou que na hora de passar para cá virou 0,3. Mas se eu converter isso para coordenadas polares, 3 é esse aqui. Ó. Se eu converter este valor aqui, 0,25 para coordenadas polares, eu vou chegar nesse resultado aqui. Se eu fizer 1 dividido por isso aqui, eu vou chegar num determinado valor em coordenadas polares, que aí na hora que eu converter de coordenadas polares para coordenadas retangulares novamente, eu vou ter essa admitância aqui. Então, senhores, meras transformações de coordenadas retangulares das impedâncias para coordenadas polares e aplicar essa equação aqui. Depois, eu volto todos os meus resultados para coordenadas retangulares, para que eu tenha essas admitâncias em coordenadas retangulares. E aí, então, agora o que me resta é montar a matriz de admitância. E essa matriz de admitância, eu tenho uma diagonal principal, que ela é a soma de todas as admitâncias que estão ligadas diretamente àquele barramento. Então, eu tenho aqui o barramento 1. Eu tenho essa admitância Y1, ela aqui, ligado nela. Eu tenho aqui de 1 para 2, de 1 para 2 dá 0. Né? O barramento 1 não se comunica com o barramento 2. O barramento 1 se comunica com 4, se comunica com 3, mas não se comunica diretamente com 2. Então, essa admitância de 1 para 2, ela é 0. Eu tenho aqui, então, barramento 1 para 3. Barramento 1 para 3 é essa admitância aqui. Ó. E eu tenho aqui, então, agora o barramento 1 para 4. Barramento 1 para 4 é essa admitância aqui. Então, se a gente somar todas essas admitâncias diretas, se eu somar esses 4 valores aqui, eu vou chegar nessa admitância 1, 1. Aí eu vou fazendo isso para todas as admitâncias ligadas ao barramento 2. Barramento 2. A gente pegar aqui, ó, o barramento 2 tem a própria admitância 2. Eu tenho o barramento 2, ele não se comunica com o barramento 1, portanto, essa admitância aqui ela vai ser 0. Eu tenho a admitância do barramento 2 com o barramento 3, que é essa admitância aqui, e tem a admitância do barramento 2 com o barramento 4, que é essa admitância aqui. Quando eu somar isso, eu vou ter todas as admitâncias associadas ao barramento 2, e eu faço isso para o barramento 3 e faço isso para o barramento 4.
Ou seja, a minha diagonal principal, então, ela está aqui. Ó. Faço todas aquelas somas e acho as admitâncias ligadas diretamente a cada um desses 4 barramentos. Aqui barramento 1, aqui 2, aqui 3 e aqui o barramento 4. E agora o que eu vou fazer é colocar as admitâncias que estão entre barramentos trocando o sinal. Então, qual que é a admitância que está entre o barramento 1 e 2? Os barramentos não se comunicam, portanto é 0. Qual a admitância que está entre o barramento 1 e 3? 1 e 3 é essa admitância aqui. Multiplica ela por menos 1, ela que é negativa, ela vai passar a ser positiva. E aqui a admitância que está entre o barramento 1 e o barramento 4. A admitância que está entre o barramento 1 e o barramento 4 é essa admitância aqui. Multiplica ela por menos 1, a gente chega nesse resultado aqui. Então, se a gente seguir esse raciocínio, nós já vimos isso antes, então a gente chega nessa matriz de admitância aqui. Chegamos na matriz de admitância. Agora a gente precisa encontrar as raízes dessa matriz. E aí a gente vai aplicar métodos diferentes para encontrar essas raízes. As correntes a gente já havia calculado. Essa aqui é I1, que a gente calculou. Essa aqui é I2, a gente calculou. Essa aqui é I3. E a I4, como ela não tem nenhum gerador e nenhum transformador, essa corrente ela é 0. E aí, senhores, o método que nós vamos utilizar é o método das raízes de uma matriz complexa que nós vimos na primeira aula desse curso. Para montar isso, a gente tem, então, essa aqui é a matriz dos coeficientes, que eu chamei de A, essa das variáveis, e essa aqui é a saída do sistema, que são as correntes. Ora, como é que a gente faz para montar essas matrizes? A gente viu que a gente pode representar uma matriz pela soma de duas outras matrizes. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa matriz A aqui, que é a matriz de admitância, separando todo mundo que é real de todo mundo que é imaginário. Faço isso tanto para minha matriz A, quanto para X, quanto para B. E aí eu vou montar o sistema dessa maneira que está, que é aquilo que nós vimos lá na nossa primeira aula. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha lá em cálculos, em números complexos, que no final da aula a gente resolve um sistema complexo. E é exatamente o que eu vou fazer aqui, resolver um sistema complexo. E aí como é que eu vou montar a minha matriz? Dessa forma que aqui está, que é o que nós vimos lá na primeira aula. Então eu achei a minha matriz M, eu vou montá-la dessa forma. Eu achei a minha matriz N, que é a parte complexa de cada linha. Então, aqui eu multiplico ela por menos 1 e aqui eu coloco essa matriz normal. Aqui eu tenho as minhas variáveis, que eu vou chamar de S e T. E aí, na hora que eu resolver, eu vou achar S e T. E S e T eu vou utilizar para montar as raízes da solução do problema. E aqui a saída do sistema, que são as correntes, eu também separo a parte real, que é a minha matriz C, da minha parte imaginária, que é a minha matriz D. Feito isso, a gente tem, então, essas separações aí. Observe que a matriz M, como eu desconsiderei toda a parte resistiva do meu modelamento matemático, ela é 0. Minha matriz M vai ser 0. E a minha matriz N é toda a parte complexa, ou seja, todas as minhas admitâncias. A minha matriz C é a parte, então, real da minha corrente. E a minha matriz D é a parte imaginária da corrente. Ora, encontrada cada uma dessas matrizes, eu tenho, então, condições de montar a matriz complexa. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Escalonamento de Gauss. Ou seja, abaixo da diagonal principal, eu tenho que zerar todo mundo.
Aqui agora a gente tem um problema, porque a gente usa o elemento pivô para zerar todo mundo que está abaixo dele. Agora, se eu pegar essa primeira coluna aqui, ó, o meu elemento pivô é 0. E aí a gente faz aquela jogada. Eu quero zerar esse cara aqui de baixo, então é esse cara que eu quero zerar com o sinal trocado, dividido pelo elemento pivô. Olha o problema que a gente vai ter. 0 dividido por 0. Então eu vou ter que mexer na minha matriz. Eu vou reescrevê-la de sorte que a minha última linha vire a minha primeira. A minha penúltima linha viria a minha segunda linha e assim sucessivamente. Então o que eu fiz foi simplesmente reescrever, de modo que eu pegasse todos esses zeros aqui, ó, e passasse para o lado de baixo da minha matriz. Agora eu tenho condições de fazer o escalonamento de Gauss, a partir do momento que eu invertir essas linhas. Aí sim, eu vou então zerar todo mundo que está abaixo da diagonal principal. Então eu tenho que fazer a primeira conta, zerar todo mundo que está abaixo aqui deste elemento pivô. E aí como é que a gente faz isso? Eu vou multiplicar a linha que contém o elemento pivô por quem eu quero zerar com o sinal trocado, dividido pelo meu elemento pivô. Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu multiplicar pela linha que contém o elemento pivô, olha o que vai acontecer. Eu vou multiplicar por 5. Este 5 corta com este 5, vai sobrar o menos 4. Que quando eu somar com 4, vai zerar o elemento, como era de se esperar, porque eu vou fazer esta operação exatamente para isso. Repito isso para todas as colunas, multiplico em cima e somo embaixo por este valor aqui, ó, menos 4 dividido por 5. Cheguei no aluno aqui, Vinícius. E multiplico isso, esse resultado, coluna a coluna. Multiplico aqui, somo embaixo. Multiplico aqui, somo embaixo, faço isso sucessivamente. Ou seja, muitas contas a serem feitas. E aí eu tenho que fazer isso, depois eu vou ter novos valores, aí eu vou usar o cara que aparecer aqui para zerar todo mundo que estiver abaixo dele, e assim vou fazendo sucessivamente. São várias interações, até que lá na sétima interação, deixa eu ver se são 7, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima matriz que eu montar, abaixo da minha diagonal principal, eu terei todos os elementos zerados. E aí fica fácil, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, que é o meu T1. Quem que é o meu T1? Ele vai ser menos 0,714 dividido aqui pelo 2,414. Na hora que eu fizer essa conta, eu vou achar T1 com esse valor aqui. Substituo T1 na linha de cima, acho T2. Substituo T1, T2 nesta linha aqui, acho T3. E vou repetindo esse processo até encontrar todos os valores. E aí, como é que eu monto, então, a minha tensão, que é o que eu quero? Eu quero descobrir qual que é a tensão do barramento 1, 2, 3 e 4. Ora, basta eu pegar, então, S1, V1 vai ser S1 com T1. Aqui, ó, V1, então, vai ser S1, vai ser esse valor aqui, com T1, com esse valor aqui. Aqui eu tenho, então, parte real com parte imaginária. Quem vai ser o V2? O V2 vai ser parte real com parte imaginária. E assim sucessivamente. O meu V3 vai ser a parte real com a parte imaginária. O meu V4 vai ser a parte real com a parte imaginária. Então eu chego nessas tensões aqui em coordenadas retangulares. Ora, encontrei essas tensões em coordenadas retangulares, basta que eu transforme isso em coordenadas polares para que eu tenha as tensões lá nos barramentos. Então, senhores, eu tinha
geradores, eu tinha quedas de tensões, eu tinha ali impedâncias, né, que na verdade são as minhas perdas, elas estavam associadas ao barramento 1, 2 e 3 ao gerador e ao transformador, e entre as barramentos, as linhas de transmissões. Então, com isso, eu ia ter o quê? Queda de tensão por causa dessas perdas, dessas impedâncias. E aí, com isso, eu consigo calcular as tensões em cada um desses barramentos. Ora, senhores, computacionalmente, este é o melhor método para se fazer. Por quê? Porque são cálculos simples. O que a gente tem que fazer é escalonamento de uma matriz. Ela é gigante? Ela é grande, sim. Nós pegamos aqui 4 barramentos. Nós vamos ter, às vezes, 12 barramentos, 15 barramentos. Então, fica uma matriz gigantesca. Mas, do ponto de vista computacional, são equações simples. A partir do momento que a gente monta a matriz de admitância, o que a gente precisa fazer é separar a parte real de imaginário para poder montar a matriz e, a partir daí, escalonamento, que são cálculos simples. Multiplica em cima e soma embaixo. Ora, bacana. Então, senhores, se vocês tiverem que desenvolver um software para fazer esse cálculo, usem este método aqui. Esse método vocês não acham nos livros, por incrível que pareça. Então, é por isso que eu coloquei ele aqui para vocês, porque ele é o mais simples de ser feito e não está nos livros. O que está no livro é o método 2. O método 2 tem a ver com inversão de matriz. E aí eu preciso recordar com vocês aqui como é que se calcula inversão de uma matriz. Então, suponha que eu tenho uma matriz A aqui qualquer, esta matriz. Eu quero invertê-la, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui uma matriz unitária. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar essa matriz unitária para o lado de cá. Quando eu fizer isso, o que aparecer aqui é a minha matriz invertida. Ora, como é que nós vamos fazer isso então? Simples. Nós vamos pegar aqui a nossa diagonal principal. Difícil até de traçar. E aí, veja bem, nós temos que tornar o primeiro elemento que tiver aqui unitário. Ele já é unitário. Ah, maravilha. Mas e se fosse um 2 aqui? Se fosse um 2, eu teria que dividir a linha inteira por 2 para transformar esse primeiro cara aqui em 1. Feito isso, é esse 1 que eu uso para zerar todo mundo que tiver abaixo dele. Da mesma forma que a gente fez lá no escalonamento de Gauss. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar uma nova matriz, que é essa matriz aqui. Agora, eu vou usar este cara aqui como elemento pivô. E é ele que eu vou usar para zerar este cara e zerar este cara. Então, eu preciso transformar esse cara aqui em 1. Mas ele é menos 1. Não é problema nenhum. Eu divido a linha inteira por menos 1. Quando eu fizer isso, ele se transforma em 1. Aí é ele que eu vou usar para zerar este cara e zerar este cara. Aqui para zerar este. Feito isso, eu encontro uma nova matriz. E aí, o que eu tenho que fazer? Transformar este cara aqui em 1. Ah, mas ele já é 1. Pô, maravilha. Então, eu vou usar ele para zerar esses dois aqui de cima. Quando eu fizer isso, observem vocês que eu passei para a minha esquerda a minha matriz unitária. Ora, então, o que sobrou, isso aqui, é exatamente a inversa da minha matriz. Joia! Por que eu estou ensinando vocês a fazer isso dessa forma? Porque se algum dia vocês precisarem desenvolver um software que faça inversão de matriz, vocês já sabem como fazer. Agora, vamos pegar a nossa admitância lá e aplicar este método. Senhores, tortura. É extremamente difícil de se fazer esse cálculo de tensões do barramento aplicando a inversa de uma matriz, calculando por meio de um programa a inversa de uma matriz. Por que é complicado? Porque nós estamos trabalhando com matrizes que são complexas. E aí, veja bem, para somar, e aí para fazer isso, a gente tem que multiplicar em cima e somar embaixo.
Para multiplicar, a gente faz em coordenadas polares. Para somar, a gente faz em coordenadas retangulares. É o tempo todo transformar para polar, depois transforma para retangular, depois volta para polar. Isso é um inferno em termos de programação. Mas enfim, vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui. Eu vou dar uma simplificada grandona. Senhores, eu gastei 6 horas para poder fazer o software. Eu fiz semana passada, porque eu queria mostrar para vocês os resultados. Eu não vou nem mostrar a simulação do software, não. Eu fiz isso em Excel. Eu gastei 6 horas para fazer aquele método lá da matriz complexa. Esse método que eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu gastei 3 dias para implementá-lo no Excel. Tamanha a dificuldade de toda hora ter que converter para polar e retangular para fazer essas operações. Mas está aí. Eu agora preciso levar em consideração a parte real e a parte imaginária de cada uma dessas colunas. Então, a parte real está em preto e a parte imaginária está em vermelho. De mesma sorte, a minha matriz unitária, ela tem parte real e parte imaginária. Agora, o que eu tenho que fazer? Passar essa matriz unitária para cá. Na hora que eu fizer isso, o que sobrar aqui é a inversa da matriz. Então, senhores, primeiro passo. Ora, para tornar isso aqui unitário, eu tenho que dividir todo mundo por esse valor aqui. Ó. Agora, para dividir, eu tenho que passar de coordenadas retangular para coordenadas polar. Na hora que eu fizer isso, fizer essa operação, depois eu volto novamente para coordenadas retangulares. Aí eu tenho a minha linha 1 aqui, ó, em coordenadas retangulares, aonde eu tenho aqui a parte real 1, a parte imaginária é 0. Então, agora o que eu tenho que fazer? Usar isso aqui para zerar todo mundo que está abaixo deles. Como? Multiplicando primeira conta é quem a gente quer zerar com o sinal trocado dividido pelo elemento pivô. Divisão, converte para polar. Beleza. Agora eu tenho que multiplicar. Multiplicar, eu tenho que converter essa linha inteira aqui que está em coordenadas retangulares para coordenadas polares. Fiz a multiplicação. Eu pego esse resultado e transformo em coordenadas retangulares, que eu vou ter que somar com a linha de baixo. Somo em coordenadas retangulares. Zerei esse cara aqui. Ó. Só que eu faço isso coluna a coluna. E vou repetir esse processo. Na hora que eu repetir esse processo, ó, observem vocês que na segunda iteração eu já tenho aqui, ó, 1, 0. Já tinha conseguido isso, esse aqui de cima, com a primeira iteração. Vou para a terceira e quarta iteração. Na hora que eu fizer a quarta iteração, observem vocês que aqui eu tenho a minha matriz unitária. E aqui eu tenho exatamente a inversa da matriz. Senhores, podem apostar. É ponta adoidado. Do ponto de vista computacional, vocês vão ter que fazer muitas conversões. Não vale a pena, do ponto de vista computacional, implementar esse método aqui. Vale a pena implementar o primeiro, que é muito mais fácil. Ora, encontrei a minha matriz inversa em coordenadas retangulares. Mas veja bem, eu vou ter que fazer uma multiplicação aqui para encontrar as minhas tensões. Multiplicar tem que ser em coordenadas polares. Então, eu vou pegar cada um desses valores aqui e converter para coordenadas polares. Pego esse, converto para coordenada polar. Pego esse em coordenada retangular, converto em coordenada polar. E assim sucessivamente até chegar neste último elemento aqui. Dessa forma, eu saio da representação retangular para coordenadas polares. E aqui, veja bem, o que eu tenho que fazer? Eu acabei não mostrando isso para vocês, mas a gente tinha aqui, ó, que a corrente ela era igual a minha matriz de admitância
vezes a minha tensão. A minha matriz de admitância... na verdade eu tenho que mostrar isso aqui agora. Sim, tudo bem. Deixa eu ver se eu posso ir por esse caminho, ou se ele é mais enjoado. Não, pode ser isso aqui mesmo. Na verdade, o que é tensão? Tensão é impedância vezes a corrente. Se eu pegar a impedância ou a admitância, dá na mesma. Bom, então vamos por esse caminho aqui mesmo, que é mais fácil. Então, o que eu fiz aqui? Peguei a minha matriz de corrente e separei entre parte real e parte imaginária. E converti isso de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Então, agora eu tenho a minha matriz inversa aqui, em coordenadas polares, e eu tenho aqui a minha corrente também em coordenadas polares. Agora, o que eu vou fazer é multiplicar a primeira linha por essa coluna, depois para a chave 1. Aí multiplica isso aqui vezes isso aqui, mais isso aqui vezes isso aqui, mais isso aqui vezes isso aqui, mais isso aqui vezes isso aqui. O detalhe é que vezes é direto, mas o mais não é não. Então eu tenho que fazer as multiplicações em coordenadas retangulares, depois pegar esse resultado das multiplicações e converter para coordenadas... Bom, eu acho que eu misturei aqui, então vou começar de novo. As multiplicações são em coordenadas polares. Então eu faço todas essas multiplicações em coordenadas polares, pego essas coordenadas polares, transformo em coordenadas retangulares, somo para ter a minha tensão em coordenadas retangulares, depois transformo esse resultado em coordenadas polares. Ou seja, trabalho adoidado. E aí, se a gente comparar esses valores que nós achamos com esse método, com os valores que a gente achou no método anterior, nós vamos ver que são os mesmos resultados. A diferença é que esse método aqui é muito mais trabalhoso do ponto de vista computacional. E na mão também, para fazer isso, é um inferno. Na outra lá, é possível a gente fazer aquele escalonamento na mão. Aqui, eu digo para vocês que é impossível a gente fazer isso na mão, porque é conta demais. Senhores, beleza, vocês entenderam esses dois métodos. Esse método aqui é o que está no livro, nos livros, embora seja o mais difícil. Agora nós vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer na prova. Esse terceiro método aqui. Vocês vão fazer na calculadora. Bom, e quem não sabe converter na calculadora? Então relaxa, usa isso aqui, ó. Entra nesse site aqui para poder calcular a inversa da matriz de admitância. Vocês já sabem montar a matriz de admitância. Agora o que vocês vão fazer é ou usa a calculadora para calcular a inversa, ou usa a calculadora desse site aqui para fazer isso por vocês. Lembrando para vocês o seguinte, quem fez essa calculadora foi um matemático. Então, J a gente só usa na elétrica. Por que a gente usa J na elétrica? Para não confundir com o I da corrente. Só que quem montou isso aqui é o cara da matemática. Então, ele usou I para números complexos, que nós estamos usando aqui J. Então, você só precisa lembrar disso. Se você colocar J aqui, ele não vai calcular, porque ele não vai entender o que é J. Então, o que a gente faz? Você pode digitar isso aqui, ó, 0 menos I, 9,8. Ou você pode suprimir o zero, já que ele não serve para nada. Eu sou da lei do menor esforço. Aonde tem zero, na parte real, eu não digito. Como a nossa matriz de admitância, a parte real, toda ela é zero, eu só vou digitar a parte complexa. E aqui o detalhe é o seguinte, isso aqui é zero. Então, seguindo aqui, então nós temos aqui na primeira linha, menos I 9,8, 0, mais I4 e 5. Entrei com a primeira linha. Agora entro com a segunda linha, terceira e quarta linha
na calculadora e mando, aperto aqui o calcular. Na hora que eu fizer isso, então, ele vai devolver este resultado aí como inversa. Observem vocês que é o mesmo resultado que nós calculamos os dois métodos. E aqui o detalhe é o seguinte, ele também omitiu a parte real. A minha parte real aqui, ó, deu 0. Ele omitiu, já que é 0, e colocou só a parte complexa, lembrando que ele coloca aí ao invés de J. E o detalhe que ele deu com a precisão de maior casas decimais, que eu poderia ter dado também sem o menor problema. A questão é que vira uma matriz grandona aqui para caber na tela, por isso que eu optei por um número menor de casas decimais. Mas se vocês compararem aí, é exatamente o mesmo resultado. Então, senhores, para a prova, vocês vão montar a matriz de admitância, que é essa aqui, e vão usar ou a calculadora para calcular a inversa, ou vão usar a calculadora desse software aqui para calcular inversa. Este site, aqui na esquerda, ele também tem multiplicação de matrizes. E aí vocês podem usar isso para calcular essa multiplicação da matriz inversa pela matriz de corrente, para que ele dê para vocês o resultado, que é a matriz, que é a tensão na barra. Aí é por conta de vocês. Se usam também ali o cálculo da multiplicação de duas matrizes para poder encontrar o valor de tensão. Ou se vão usar a calculadora para fazer isso, ou se vão fazer isso na mão, que também dá um pouquinho de trabalho, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Senhores, eu vou parar, então, eu vou parar a aula aqui, e aí eu vou abrir para perguntas para vocês. Vou parar para isso aqui não ficar muito extenso. Então, deixa eu parar nesta gravação aqui. E aí vou abrir para perguntas.